À medida que envelhecemos, as escolhas que fazemos à mesa tornam-se mais cruciais do que nunca. Para os idosos em todo o mundo, selecionar os alimentos certos vai muito além do sabor ou da conveniência. Trata-se de proteger o coração, manter os níveis de energia estáveis, reduzir a inflamação e fortalecer o sistema imunitário. Contudo, há um grupo alimentar que continua a causar dúvidas e confusão a muitas pessoas: os legumes. Sim, embora muitas vezes sejam aclamados como benéficos para a saúde, há uma realidade surpreendente que apanha muitos sêniores de surpresa. Nem todos os legumes são igualmente saudáveis para quem está na terceira idade. De facto, existem certos legumes que os idosos deveriam evitar a todo o custo, pois podem silenciosamente agravar inflamações, aumentar os níveis de açúcar no sangue, interferir com medicação ou causar desconforto digestivo. Por outro lado, há também vegetais que devem ser presença constante na dieta dos mais velhos, graças à sua poderosa combinação de fibras antioxidantes e nutrientes com propriedades anti-envelhecimento. Neste vídeo do canal Saúde Sênior exploramos ambos os lados desta questão. Os 4 piores legumes para os idosos, aqueles que podem causar mais mal do que bem. E os 4 melhores legumes que devem fazer parte da sua alimentação semanal para uma vida mais saudável e equilibrada. Se tem mais de 60 anos ou se cuida de alguém que tem. Esta é uma informação que não pode mesmo ignorar. Não estamos a falar de mudanças drásticas na alimentação, nem de eliminar completamente grupos alimentares PIS. Trata-se apenas de fazer escolhas mais inteligentes e amigas da saúde sênior, especialmente no que toca aos legumes. Escolhas que podem proteger as suas articulações, o cérebro, a pressão arterial e o seu bem-estar a longo prazo. Seja para gerir a diabetes, o colesterol elevado, a artrite ou simplesmente para ter mais energia e mobilidade no dia a dia, continue conosco. Neste vídeo vamos não só indicar quais os legumes em causa, como também explicar por que razão são benéficos ou prejudiciais, especialmente para pessoas nos seus 60, 70 anos ou mais. E claro, vamos mostrar a ciência por detrás destas recomendações, para que saiba que não se trata de palpites, mas sim de conselhos nutricionais sólidos e adaptados à fase sênior da vida. Vamos dar juntos o primeiro passo rumo a uma alimentação mais inteligente para a terceira idade. Porque no que toca aos legumes não se trata de comer mais, mas sim de escolher melhor. O pior legume no milho enlatado. Uma armadilha adocicada que faz disparar o açúcar no sangue e perturba a digestão. Pode parecer surpreendente, mas um dos piores legumes para quem já passou dos 60 é algo muito comum em pratos tradicionais, piqueniques de verão e até em instituições de cuidados a idosos, o milho enlatado. Apesar de o milho fresco conter alguma fibra e antioxidantes, a versão enlatada é uma história completamente diferente, sobretudo quando se trata da alimentação sênior. Ainda assim, muitas pessoas mais velhas continuam a consumi-lo com frequência sem se aperceberem de que pode estar a causar mais mal do que bem. Eis porque o milho enlatado não é apenas um vegetal rico em amido, é um produto processado frequentemente carregado de açúcar adicionado e sódio, 2 dos principais inimigos da dieta sênior. À medida que envelhecemos, a capacidade do nosso corpo para regular os níveis de açúcar no sangue torna-se mais frágil. Muitos idosos vivem com pré-diabetes, diabetes ou resistência à insulina. O milho enlatado tem um índice glicêmico elevado, o que significa que faz subir rapidamente os níveis de glicose no sangue, sobretudo quando consumido em grandes quantidades ou em combinação com outros hidratos de carbono. Estas subidas frequentes não só afetam os níveis de energia, como também contribuem para o aumento de peso abdominal, agravam a inflamação e aumentam o risco de doenças cardiovasculares a longo prazo. E há ainda a questão digestiva. Muitas pessoas mais velhas lidam com uma motilidade intestinal mais lenta e maior sensibilidade a certos tipos de fibra. O milho, especialmente o enlatado, contém fibra insolúvel que pode fermentar no intestino e causar inchaço, gases ou obstipação, problemas já comuns nesta faixa etária. Além disso, muitos legumes enlatados, incluindo o milho, são conservados com aditivos e embalados em latas com revestimento de BPA, uma substância que pode interferir com o equilíbrio hormonal e afetar a função renal ao longo do tempo. Por fim, há o problema do sódio. Apenas meia chávena de milho enlatado pode conter mais de 300 mg de sal, e pode parecer pouco,
mas é preocupante se considerarmos que muitos idosos já tomam medicação para controlar a tensão arterial, insuficiência cardíaca ou problemas renais. O excesso de sódio pode provocar retenção de líquidos, aumentar a pressão arterial e sobrecarregar ainda mais o sistema circulatório. Para uma população em que cada batida do coração conta, este é um vegetal que os idosos devem evitar ou, no mínimo, consumir com bastante cautela. Tomemos como exemplo Clementine Nash, uma professora de arte aposentada de 72 anos residente em Flagstaff, no Arizona. Durante anos, Clementine acreditou estar a fazer escolhas saudáveis ao substituir a fast food por opções aparentemente melhores como milho enlatado, um ingrediente que ela utilizava em tudo, desde sopas a saladas. Contudo, ela não conseguia compreender por que razão a sua pressão arterial permanecia alta. Os tornozelos continuavam inchados e a energia desaparecia após o almoço. Numa consulta de rotina, a sua nutricionista analisou o diário alimentar de Clementine e imediatamente apontou o consumo frequente de milho enlatado. Clementine ficou surpreendida. Afinal, era apenas um vegetal. No entanto, após trocar o milho enlatado por vagens ao vapor e courgettes assadas, duas opções muito mais adequadas à nutrição na terceira idade, Clementine notou melhorias significativas. A pressão arterial estabilizou, os inchaços diminuíram e, sem fazer qualquer esforço adicional, perdeu 2 quilos em apenas um mês. Mais importante ainda, sentia-se menos cansada e com maior controle sobre as suas refeições. O segundo pior vegetal, legumes crucíferos crus, uma ameaça silenciosa à saúde da tiroide e à absorção de nutrientes. Pode parecer surpreendente, sobretudo devido à fama saudável que estes vegetais têm. No entanto, certos crucíferos, quando consumidos crus, entram na lista dos alimentos que os idosos devem evitar, ou pelo menos ingerir com moderação. Incluem-se aqui brócolos crus, couve-calê crua, couve-flor crua e couves de Bruxelas cruas. Embora sejam ricos em nutrientes antioxidantes e fibras, também podem afetar negativamente a função da tiroide, dificultar a digestão e interferir na absorção de minerais, algo particularmente relevante para pessoas mais velhas. Vamos à ciência. Os vegetais crucíferos contêm compostos chamados goitrogênios, que podem inibir o funcionamento da tiroide quando consumidos em excesso, especialmente na sua forma crua. Em adultos jovens com um sistema endócrino ativo, isso pode não representar um grande problema. Mas nos idosos, muitos dos quais já lidam com uma tiroide lenta, metabolismo mais lento, ou até fazem uso de medicamentos específicos, esses compostos podem agravar o quadro. Os goitrogênios reduzem a capacidade do corpo de absorver iodo essencial para a produção de hormonas da tiroide. Sem níveis adequados destas hormonas, os idosos podem sentir-se mais cansados, ganhar peso com mais facilidade, apresentar sinais de depressão ou até desenvolver sensibilidade ao frio. E ainda há a questão digestiva. Vegetais crucíferos crus são ricos em fibras insolúveis e em açúcares complexos como a rafinose, difíceis de digerir num intestino envelhecido. O resultado, gases, inchaço abdominal e desconforto, sintomas que muitos idosos já enfrentam devido a uma digestão mais lenta ou condições gastrointestinais crônicas. Cozinhar esses vegetais ajuda a suavizar as fibras e a reduzir o impacto desses açúcares. Mas quando ingeridos crus, representam um verdadeiro desafio para o sistema digestivo sênior. E há mais. Alguns estudos indicam que os goitrogênios presentes em crucíferos crus também podem prejudicar a absorção de cálcio e ferro, dois minerais essenciais na terceira idade. Com o envelhecimento, a densidade óssea tende a diminuir e a absorção de ferro torna-se mais difícil, especialmente em mulheres com mais de 60 anos. Portanto, embora saladas de couve crua e batidos verdes pareçam uma escolha moderna e saudável, podem ter o efeito contrário quando consumidas em excesso por idosos, sem o devido equilíbrio nutricional. Para ilustrar este impacto, conheçamos Wallace Trentham, pianista de jazz de 75 anos, natural de Grand Rapids, Michigan. Depois de ler diversos blogs sobre saúde, Wallace decidiu ficar verde e trocou o pequeno almoço por batidos de couve e brócolos crus. Em menos de 2 meses começou a sentir as mãos e os pés frios, fadiga constante e confusão mental, sintomas que inicialmente atribuiu ao envelhecimento. Mas os exames de sangue mostraram níveis baixos de hormonas da tiroide e sinais iniciais de deficiência de ferro.
Quando o médico analisou a nova dieta de Wallace, a causa tornou-se evidente consumo excessivo e diário de vegetais crucíferos crus sem equilíbrio nutricional nem cozedura adequada. Ao substituir os vegetais crus por legumes levemente cozidos ao vapor e introduzir alimentos ricos em iodo como algas marinhas e ovos, Wallace começou a notar melhorias. A energia voltou às mãos, deixaram de estar frias e os resultados dos exames normalizaram-se em poucas semanas. Hoje em dia, Wallace continua a consumir vegetais crucíferos, mas sempre cozinhados em quantidades moderadas e nunca como substituto cru de uma refeição inteira. O quarto pior vegetal, espinafres crus. Um paradoxo nutricional que pode interferir com medicamentos e a absorção de minerais. Pode parecer quase um sacrilégio dizer que os espinafres são problemáticos, afinal são frequentemente promovidos como um superalimento repleto de benefícios. No entanto, para senhores a tomar medicação ou com carências de cálcio e ferro, os espinafres crus podem causar mais mal do que bem. Este é um bom exemplo de como um alimento extremamente saudável pode tornar-se prejudicial dependendo das necessidades do organismo. O problema reside em dois compostos oxalatos e vitamina K1. Comecemos pelos oxalatos. Os espinafres contêm níveis muito elevados destas substâncias naturais que se ligam ao cálcio e ao ferro no sistema digestivo, dificultando a absorção destes minerais essenciais. Em idosos já com maior risco de osteoporose ou anemia, esta interferência pode agravar a perda de massa óssea, provocar cansaço persistente, unhas quebradiças e até queda de cabelo. É frustrante pensar que estamos a fazer bem ao corpo ao encher o prato com saladas ou ao beber batidos verdes todas as manhãs, quando na realidade os nutrientes presentes nesses alimentos podem nem sequer estar a ser absorvidos pelo organismo. Mais grave ainda, os espinafres crus são extremamente ricos em vitamina K1, um nutriente essencial para a coagulação sanguínea. Embora a vitamina K tenha um papel importante na saúde, o seu consumo excessivo pode representar um problema sério para os idosos que tomam medicamentos anticoagulantes como a varfarina, conhecida comercialmente como Coumadin. Estes medicamentos actuam reduzindo a capacidade do sangue para formar coágulos e uma ingestão elevada de vitamina K pode contrariar esse efeito, aumentando o risco de tromboses, acidentes vasculares cerebrais, AVC ou valores instáveis no INR, o teste que mede a coagulação do sangue. É importante sublinhar que este risco não se aplica a todos os idosos. No entanto, para quem sofre de doenças cardiovasculares, fibrilhação auricular ou toma anticoagulantes regularmente, os espinafres crus são dos alimentos que devem ser evitados ou consumidos com muito controle. Até uma simples salada de espinafres aparentemente inofensiva pode comprometer semanas de ajustes cuidadosos à medicação e aos exames clínicos. Para perceber melhor como isto pode acontecer na prática, vejamos o caso de Neville Arburn, um mecânico de aviação reformado de 79 anos, residente em Bakersfield, Califórnia. Neville tomava anticoagulantes há quase uma década após ter sofrido um AVC ligeiro, e os médicos estavam satisfeitos com a estabilidade do seu estado. No entanto, nos últimos tempos, os seus níveis de INR começaram a oscilar de forma imprevisível. Os médicos pensaram numa interação medicamentosa, mas Neville não tinha feito alterações nos comprimidos, exceto começara a frequentar um clube de batidos verdes com a neta e todas as manhãs bebia um smoothie carregado de espinafres crus. Quando deixou de consumir esses batidos, os níveis de INR voltaram ao normal e os médicos respiraram de alívio. Neville ficou surpreendido e algo desapontado, mas encontrou uma alternativa mais segura, passou a saltear os espinafres em lume brando. Esta simples mudança reduz tanto a concentração de vitamina K como os oxalatos presentes na folha crua. Cozinhar os espinafres não só torna os minerais mais fáceis de absorver, como também os torna mais seguros para quem toma medicação. A lição aqui é clara. Embora os espinafres crus sejam muito nutritivos para os senhores, representam um alimento complexo que deve ser consumido com prudência. É um daqueles vegetais que parece absolutamente saudável à primeira vista, mas que pode interferir com os próprios medicamentos que protegem o coração e o cérebro. O terceiro pior vegetal, a berinjela, um membro da família das solanáceas que pode agravar dores articulares em pessoas mais velhas. Quando se fala em berinjela,
Muitos imaginam aquele belo vegetal roxo grelhado, ou assado em pratos mediterrâneos como ratatouille ou lasanha de legumes. Contudo, poucos sabem que a berinjela pertence à família das solanáceas, tal como o tomate, os pimentos e a batata branca, que podem silenciosamente aumentar a inflamação e agravar dores nas articulações. Estas plantas contêm um composto natural chamado solanina. Embora inofensiva em pequenas quantidades para a maioria das pessoas, a solanina pode intensificar processos inflamatórios em indivíduos mais sensíveis. E para senhores com osteoartrite, artrite reumatoide ou dores crônicas nas articulações, esta substância pode piorar os sintomas, causar crises de dor súbita e diminuir a mobilidade muitas vezes sem que se perceba o motivo. A berinjela em particular é um dos maiores desencadeadores, pois é frequentemente consumida com a casca onde a concentração de solanina é mais elevada. Em alguns casos mesmo, quantidades moderadas podem provocar inchaço, rigidez ou fadiga nas articulações, especialmente nas mãos, joelhos e zona lombar. Veja-se o caso de Ramona Delaney, bibliotecária reformada de 70 anos, residente em Providence, Rhode Island. Sempre cuidou da sua saúde, cozinhava em casa, fazia caminhadas diárias e seguia uma dieta maioritariamente vegetariana. No entanto, ao entrar na casa dos 70, começou a notar um agravamento da artrite, sobretudo após certas refeições. Os dedos amanheciam mais inchados e os joelhos doíam mais depois do jantar, mesmo sem esforço físico significativo. Ao manter um diário alimentar, Ramona e a sua reumatologista identificaram um padrão. Os sintomas agravavam-se sempre após consumir pratos com berinjela, como o seu panini grelhado favorito ou a lasanha de legumes. Decidiu então eliminar a berinjela da dieta durante um mês e os resultados foram notáveis. A rigidez matinal diminuiu, a mobilidade melhorou e até começou a adormecer mais facilmente devido à redução do desconforto. A berinjela não é necessariamente má, mas deve ser evitada ou vigiada de perto por idosos que sofram de dores articulares, pois a sensibilidade a compostos como a solanina tende a aumentar com a idade. E qual é o melhor vegetal para os senhores? A resposta pode surpreender: a beterraba, um verdadeiro aliado natural da circulação, da tensão arterial e da saúde cerebral. Entre todos os vegetais que os idosos deveriam incluir na sua alimentação, há uma raiz modesta que se destaca pelo seu impacto positivo no envelhecimento saudável: a beterraba. Quer seja assada, cozida a vapor ou misturada num batido, a beterraba oferece um reforço nutricional impressionante, especialmente em áreas-chave como a má circulação, a hipertensão, o declínio cognitivo e os processos inflamatórios. Mas o que torna a beterraba tão especial para a terceira idade? Em primeiro lugar, a beterraba é rica em compostos naturais chamados nitratos, que desempenham um papel fundamental na saúde vascular. Uma vez ingeridos, os nitratos presentes na beterraba transformam-se em óxido nítrico no organismo, uma molécula que ajuda a relaxar e dilatar os vasos sanguíneos, melhorando a circulação e reduzindo a pressão arterial. Para os senhores cujas artérias tendem a tornar-se mais rígidas com a idade, este efeito é particularmente benéfico. Uma dose diária de beterraba ou sumo de beterraba pode melhorar de forma significativa a flexibilidade vascular e aliviar o esforço do coração. Diversos estudos demonstraram que adultos mais velhos que consomem beterraba com regularidade registram reduções visíveis na pressão sistólica, o que pode diminuir substancialmente o risco de AVC e infarto do miocárdio. Além disso, a beterraba possui propriedades anti-inflamatórias poderosas graças a compostos como as betalainas e outros fitonutrientes que combatem o estresse oxidativo. A inflamação crônica, mesmo em níveis baixos, está na origem silenciosa de muitas doenças associadas ao envelhecimento, desde dores nas articulações e diabetes, até problemas cardíacos e declínio cognitivo. Incluir vegetais com efeitos anti-inflamatórios como a beterraba na alimentação pode ajudar a travar este desgaste interno e promover uma saúde mais resiliente a longo prazo. Mas os benefícios da beterraba não se ficam apenas pelo coração. Este vegetal também desempenha um papel importante na saúde cerebral, uma área de preocupação crescente entre os mais velhos. O aumento do fluxo sanguíneo, sobretudo no lobo frontal, responsável pela memória, tomada de decisões e capacidade de concentração, tem sido observado em senhores que consomem beterraba com frequência. Um estudo da Universidade Wake Forest revelou até que beber sumo de beterraba
antes de praticar exercício físico melhora a conectividade cerebral em adultos mais velhos, tornando-a num aliado de peso para quem deseja manter a mente ativa e afiada. Vejamos o caso de Everett Bix Callahan, um produtor de música jazz reformado de 82 anos residente em Baton Rouge, Louisiana. Após episódios de tonturas e esquecimentos Bix, consultou o seu médico e soube que tinha hipertensão de grau 1 e sinais iniciais de declínio cognitivo. Determinado a manter a sua autonomia e vitalidade, começou a caminhar todos os dias e substituiu as torradas do pequeno almoço por um batido de beterraba com gengibre e limão e uma pitada de mel. Ao início estava reticente, nunca tinha gostado de beterraba. Mas em menos de um mês notou mais energia, menos tonturas e maior concentração, quer a ler, quer a organizar a sua coleção de discos. 3 meses depois, a pressão arterial tinha baixado 12 pontos e os resultados nos testes de memória estabilizaram. O médico incentivou-o a continuar. E hoje Bix chama ao seu batido de beterraba o seu concerto matinal. Outro benefício muitas vezes ignorado da beterraba é o seu teor de fibra essencial para a saúde digestiva, um aspecto que tende a tornar-se mais delicado com a idade. A beterraba promove o trânsito intestinal, alivia casos leves de obstipação e alimenta as bactérias benéficas do intestino, reforçando assim o sistema imunitário e a absorção de nutrientes. Outro excelente vegetal para a terceira idade, a acelga chinesa ou bok choy. Um verde discreto, mas repleto de benefícios para os ossos e o sistema imunitário. Entre os muitos vegetais de folha verde ao dispor dos senhores, o bok choy passa muitas vezes despercebido. No entanto, se procura uma verdura rica em cálcio, magnésio, potássio, vitamina C e vitamina K. E tudo isto sem os efeitos colaterais comuns dos espinafres crus, como o excesso de oxalatos ou o inchaço abdominal. Então, o bok choy é uma das melhores escolhas que pode pôr no prato. Pertencente à família dos vegetais crucíferos, a couve pak choi, também conhecida como couve chinesa, destaca-se pelo seu sabor suave, textura tenra e crocante e grande versatilidade, sendo fácil de incluir em sopas salteados ou pratos a vapor. No entanto, o que realmente torna esta hortaliça especial é a sua combinação única de nutrientes que contribuem diretamente para a saúde óssea. O reforço do sistema imunitário e a proteção cardiovascular, 3 pilares fundamentais na nutrição sênior. Comecemos pela saúde óssea, uma preocupação crucial a partir dos 60 anos. Com o avançar da idade, a densidade óssea tende a diminuir naturalmente. E tanto em mulheres pós-menopausa como em homens acima dos 70, o risco de osteoporose aumenta de forma significativa. A pak choi fornece cálcio numa forma facilmente absorvível essencial para a formação e manutenção dos ossos. Ao contrário dos espinafres ricos em oxalatos que se ligam ao cálcio e impedem a sua absorção, a pak choi tem baixo teor de oxalatos, o que significa que o cálcio presente nesta hortaliça é verdadeiramente aproveitado pelo organismo. Isto torna uma excelente opção para os senhores que pretendem preservar a massa óssea ou evitar fraturas. Mas o cálcio por si só não faz tudo. A pak choi também contém magnésio e vitamina K, 2 nutrientes que desempenham um papel fundamental na regulação do armazenamento de cálcio nos ossos, ao mesmo tempo que evitam a sua acumulação nas artérias. Esta dupla função contribui tanto para a força do esqueleto como para a saúde cardiovascular. Uma combinação rara num só vegetal. Falemos agora do sistema imunitário. A pak choi é também uma boa fonte de vitamina C, nutriente essencial para a produção de glóbulos brancos e a resposta imunitária. Numa fase da vida em que o sistema imunitário tende a enfraquecer naturalmente, este apoio nutricional pode fazer toda a diferença, ajudando a prevenir doenças sazonais e a promover uma recuperação mais rápida de infecções. Veja-se o exemplo de Lenore Hightower, antiga professora de música de 76 anos residente em Spokane, Washington. Após recuperar de uma fratura no pulso provocada por uma simples queda, o seu médico alertou-a para a redução da densidade óssea e recomendou-lhe aumentar a ingestão de cálcio. Lenore nunca gostou particularmente de leite e sentia desconforto digestivo sempre que consumia laticínios. Mas foi uma nutricionista credenciada que lhe apresentou uma alternativa pouco conhecida, bok choy, também chamado de acelga chinesa. Começou por adicioná-lo às sopas de frango,
depois passou a salteá-lo com alho e até a servi-lo a vapor como acompanhamento de peixe grelhado. Com o tempo, não só deixou de sentir o desconforto digestivo que outros vegetais de folha verde lhe causavam, como também começou a sentir-se mais forte e segura ao caminhar. Uma densitometria de controlo mostrou que a sua densidade óssea se tinha estabilizado. O seu sistema imunitário parecia igualmente mais robusto, atravessou toda a época da gripe sem sequer constipar-se, algo que não acontecia há anos. O terceiro melhor vegetal, ervilhas verdes. Um aliado doce e rico em fibra para a saúde digestiva e controlo da glicemia. Quando pensamos em vegetais doces, costumamos lembrar-nos das cenouras ou do milho. Mas há um pequeno vegetal muitas vezes subestimado que oferece o equilíbrio ideal entre doçura natural e densidade nutricional, especialmente benéfico para adultos mais velhos. Falamos das ervilhas verdes e estas merecem lugar cativo na alimentação regular dos senhores. O que torna as ervilhas um dos melhores vegetais para esta faixa etária é a sua combinação poderosa de fibras solúveis e insolúveis, proteínas de origem vegetal, e a sua ação positiva no controle do açúcar no sangue, na digestão e na saúde cardiovascular. Comecemos pela fibra, um dos nutrientes mais negligenciados entre os idosos. As ervilhas fornecem entre 7 e 10 gramas de fibra por chávena cozinhada, um valor muito superior ao da maioria dos legumes. Esta fibra faz bem mais do que apenas regular o trânsito intestinal. Ela desempenha um papel essencial no equilíbrio dos níveis de glicose no sangue. A fibra solúvel abranda a digestão, o que permite que os hidratos de carbono presentes nas ervilhas sejam absorvidos de forma gradual, evitando picos de glicemia. Para senhores com diabetes tipo 2, resistência à insulina ou síndrome metabólica, as ervilhas são um alimento seguro que fornece energia constante e estável sem quebras bruscas. Ao mesmo tempo, a fibra insolúvel funciona como agente de volume no sistema digestivo, promovendo evacuações regulares e reduzindo a prisão de ventre, um problema que afeta quase metade dos adultos com mais de 65 anos. Uma digestão mais eficiente permite também melhor absorção de nutrientes, menos inchaço e maior bem-estar ao longo do dia. Mas as ervilhas não se ficam por aqui, fornecem também uma quantidade surpreendente de proteína vegetal, cerca de 8 gramas por chávena. Isso faz delas um alimento excelente para ajudar a manter a massa muscular em adultos mais velhos. A sarcopenia, perda de massa muscular associada à idade, é uma realidade comum que contribui para a fraqueza, maior risco de quedas e perda de autonomia. Incorporar vegetais com elevado teor de proteína, como as ervilhas, nas refeições pode ajudar os senhores a manterem-se fortes e ativos por mais tempo. Vejamos o caso de Fernald Fern Broderick, um guarda florestal reformado de 80 anos residente em Helena, Montana. Sempre foi um homem ativo, mas após alguns problemas digestivos e um diagnóstico recente de pré-diabetes, começou a sentir-se mais cansado, com o intestino irregular e cada vez mais frustrado. Não queria seguir dietas restritivas nem abdicar dos alimentos que mais gostava. Foi então que uma nutricionista da clínica local lhe sugeriu algumas substituições inteligentes. Fern começou por introduzir ervilhas nas suas refeições 3 vezes por semana. Rapidamente passou a acrescentar ervilhas às omeletas, a misturá-las nas sopas e até a triturá-las em purés para um lanche da tarde. Em poucas semanas sentiu a energia a regressar e deixou de sofrer aquelas quedas bruscas de açúcar no sangue ao final da tarde. A sua digestão melhorou significativamente e já não precisava de laxantes para manter o trânsito intestinal regular. Um exame de controlo de hemoglobina glicada A1C revelou uma pequena, mas significativa descida nos seus níveis de açúcar no sangue. Hoje, Fern chama as ervilhas os seus pequenos guardiões verdes. As ervilhas verdes são também ricas em antioxidantes como flavonoides e polifenóis, que ajudam a reduzir a inflamação, um dos principais fatores de risco para doenças crônicas em idosos. Além disso, são uma excelente fonte de vitamina K, manganês, folato e vitamina B1, nutrientes que promovem a saúde do coração, fortalecem os ossos e estimulam as funções cognitivas. O quarto melhor vegetal, a bietola. Uma verdura detoxificante e fortalecedora do sistema imunitário que protege os olhos e apoia os órgãos durante o envelhecimento. Quando falamos em escolher os melhores vegetais para pessoas mais velhas, poucos conseguem oferecer uma proteção tão abrangente quanto a bietola.
por vezes deixada de lado em favor do espinafre ou da couve, esta folha colorida é uma verdadeira potência nutricional e merece um lugar regular no prato dos sêniores. A bietola não é apenas rica nas vitaminas A, C e K, mas também contém magnésio, ferro, potássio e fitonutrientes que apoiam quase todos os sistemas do corpo envelhecido, desde o sistema imunitário e o fígado até a visão e aos vasos sanguíneos. É um desses raros vegetais que parece feito à medida para os idosos, sobretudo, para quem está preocupado com a desintoxicação, a defesa imunitária e a perda de visão relacionada com a idade. Comecemos pelo seu papel essencial na desintoxicação e suporte dos órgãos. A bietola contém beta-alaínas, um grupo de pigmentos naturais com propriedades anti-inflamatórias e detoxificantes. Estes compostos ajudam o fígado a processar e eliminar toxinas de forma mais eficiente. Para os idosos cujo funcionamento dos órgãos diminui naturalmente com o tempo, cuidar da saúde do fígado através da alimentação torna-se fundamental. Além disso, a bietola exerce um efeito diurético suave que ajuda a reduzir a retenção de líquidos e apoia a função renal sem sobrecarregar o organismo. A seguir, vamos falar dos benefícios para o sistema imunitário. Uma chávena de acelga cozinhada fornece mais de 40% da dose diária recomendada de vitamina C, um nutriente essencial para ativar as células brancas do sangue e proteger contra infecções respiratórias. Isto é especialmente importante para os idosos cujo sistema imunitário pode estar menos eficiente e que são mais vulneráveis a constipações, gripes e outras doenças. Para além da vitamina C, a acelga contém também zinco e flavonoides que reforçam as defesas do organismo a nível celular. Mas talvez o benefício mais singular da acelga para os mais velhos seja o seu papel na saúde ocular. Com o avançar da idade, aumentam significativamente os riscos de desenvolver doenças como a degeneração macular e as cataratas. A acelga é rica em luteína e zeaxantina, dois carotenoides reconhecidos por protegerem a retina do estresse oxidativo e por filtrarem a luz azul prejudicial. Incluir a acelga regularmente na dieta pode ajudar a retardar a perda de visão e a manter os olhos mais claros e focados mesmo aos 70, 80 anos ou mais. Vejamos o exemplo de Loretta Mayfield, uma reformada de 84 anos que trabalhou nos Correios em Savannah, Geórgia. Nos últimos anos, Loretta notou que a sua visão estava a ficar mais turva, especialmente ao ler. Também sofria de digestão lenta e de constipações frequentes, das quais demorava a recuperar. Numa aula sobre bem-estar para senhores no centro comunitário local, descobriu os benefícios da acelga na desintoxicação do organismo e na função ocular. Embora estivesse um pouco cética, decidiu experimentar incluir a acelga nas suas refeições 2 vezes por semana, uma vez salteada com alho e limão, outra vez numa sopa de lentilhas. Em apenas 2 meses, Loretta percebeu que as suas idas à casa de banho eram mais regulares. As constipações eram menos frequentes e sentia a visão mais clara e menos cansada após longas sessões de leitura. O oftalmologista confirmou que a pressão ocular se mantinha estável e o seu médico de família ficou satisfeito com os marcadores imunitários nos exames seguintes. À medida que envelhecemos, cada refeição deixa de ser apenas rotina, torna-se uma oportunidade de proteger a saúde, apoiar a energia e prolongar a qualidade de vida. E poucos grupos alimentares influenciam tanto o bem-estar dos senhores quanto os vegetais. Mas como vimos, nem todos os vegetais são iguais, especialmente para quem já tem mais idade. Alguns, como o milho enlatado, os crucíferos crus, a berinjela e o espinafre cru, podem parecer inofensivos ou até saudáveis, mas acabam por prejudicar os nossos esforços, aumentando a inflamação, elevando o açúcar no sangue, interferindo com medicamentos ou agravando condições crônicas. Estes são os vegetais que os idosos devem evitar, não necessariamente para sempre, mas com consciência e moderação. Por outro lado, falamos de 4 verdadeiros aliados nutricionais que todos os mais velhos deveriam incluir nas suas refeições semanais: beterraba bok choy, ervilhas verdes e acelga. São vegetais indispensáveis para melhorar a circulação, fortalecer os ossos, ajudar a digestão e reforçar o sistema imunitário. Além de serem versáteis e fáceis de preparar, estes alimentos têm estudos científicos sólidos que comprovam os seus benefícios diretos para a saúde cardiovascular, regulação da pressão arterial, função cerebral e muito mais.
Mas aqui está o mais importante: comer bem depois dos 60 não significa regras rígidas nem mudanças radicais. Trata-se de fazer escolhas mais inteligentes um vegetal de cada vez. Não precisas de ser um especialista em nutrição, basta começares a ouvir o teu corpo, a reparar como te sentes após cada refeição e a escolher alimentos que realmente apoiem a tua energia, mobilidade e independência. Pequenas mudanças, como trocar o milho enlatado por ervilhas ou adicionar bok choy à sopa, podem trazer melhorias significativas no teu bem-estar diário. Aqui na Saúde Sênior, a nossa missão é ajudar-te a envelhecer não só por mais anos, mas com mais qualidade, clareza, força e propósito. Se este vídeo te foi útil, conta-nos nos comentários qual destes vegetais mais te surpreendeu. Qual vais começar a incluir ou evitar nas tuas refeições. E não te esqueças de deixar o teu like, subscrever o canal Saúde Sênior e partilhar com um amigo ou familiar que também queira envelhecer com saúde. Estamos contigo em cada passo com conselhos fiáveis, soluções práticas e a motivação para viveres plenamente em qualquer idade.